a hora que você tem a digitalização, a cultura tem que vir junto, ela tem que andar junto. E o correto seria nascer pela cultura, porque se você tem uma cultura de uma empresa que eu preciso ver seu rosto todo dia, você precisa vir bater ponto aqui, eu preciso saber se você tá entrando às 8, saindo às 9, você não vai ter uma digitalização, vai ser muito mais difícil o seu processo. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Agora. Oi, turma, sejam bem-vindos. Um episódio especial do nosso webcast Você Está Contratado. Hoje eu e o Gedson estamos no Conar. A gente está gravando aqui dentro dessa feira maravilhosa. Tem um monte de coisa bacana acontecendo. E o Alexandre Motinho tirou uns minutos para vir aqui conversar com a gente. Isso aí. Estamos aqui no stand da Agora, dentro do Conar. Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite e fazer essa gravação desse podcast da Você Está Contratado. Bem-vindo. Muito bom, obrigado pelas boas-vindas. Estou muito feliz aqui, acho que a gente vai fazer boas trocas e vai ser muito bom. Vamos lá, a temática é transformação digital no RH. E o Alexandre tem uma carreira inusitada, um pouquinho parecida com a minha, né, Alexandre? Conta um pouquinho aí, se apresenta pra gente. Legal. Bom, eu venho de formação técnica, né? Acho que assim como você, eu sou formado em ciência da computação, trabalhei com tecnologia por quase 20 anos ali, vim de desenvolvimento. E há uns 7 anos que eu tenho focado bastante em RH, né? Então, toda a parte de sistemas, transformação, processos. E acho que o RH vem vivendo um momento muito legal, né? Então, acho que é uma onda bem interessante. Então, eu venho agregando nesse ponto ali, né? Hoje, dentro da Via, eu sou responsável pela área de transformation, né? Então, toda a parte de transformação do RH. Então, é onde eu envolvo tanto tecnologia quanto os processos, né? Um mix ali de tudo e hoje é o que eu faço. E você está dentro de recursos humanos hoje? Dentro de recursos humanos. A carreira em TI, esses últimos anos, você dava suporte para a área de recursos humanos. Exatamente. Eu sou o cara de TI dentro do RH. O cara da TI, exatamente. É isso aí. Eu fui o cara da TI durante uns anos também. Nossa, isso mudou muito, né? Muito. E como é ser o cara da TI dentro de um recursos humanos de 45 mil colaboradores, né? Cara, é um desafio enorme, né? Espalhados pelo Brasil inteiro, né? Exatamente, espalhados pelo Brasil inteiro, de diversos segmentos dentro da própria Via, né? A Via trabalha com a venda de produtos, que é o mais conhecido, Casas Bahia, mas a gente tem fábrica, a gente tem CD, então é um público bastante diversificado. E hoje acho que o grande desafio dessa pessoa de TI dentro do RH é o linguajar, né? Como você conversa com uma pessoa de RH puro e leva a tecnologia para essa pessoa com uma linguagem leve, uma linguagem simples, sem os termos técnicos e o inglês e toda aquela dificuldade. As siglas todas que a gente tem. Exatamente. Como é que te convenceram a mudar para recursos humanos, fazer essa guinada? Cara, foi um processo natural, né? Foi aos poucos ali, eu comecei... Tudo nasceu porque eu trabalhava em consultoria e a gente teve um grande projeto de RH e não tinha ninguém na consultoria que fazia RH. Aí quem que era o mais próximo do RH? Era o cara de tecnologia, né? Então eu acabei estruturando... Os outros, então? Exatamente. Que área que o pessoal trabalha. Tinha a frente de vendas, tinha a frente de compras, né? Que eu trabalho com sistema corporativo. Quem que vai atuar com RH? Vai ser o tecnologia, vai ser uma pessoa de tecnologia. E acabei mergulhando de cabeça mesmo. A gente teve uma estrutura de quase 120 pessoas de implementação de sistemas de RH. E desde então... Me apaixonei também, tem esse lado que é muito bom. E desde então eu tô nessa tocada muito de legal. Tecnologia para RH. Então, eu falo muito que a tecnologia aproxima as pessoas hoje, principalmente no ambiente de trabalho que a gente tem hoje, né? E humaniza. Então, falar de dados, falar de People Analytics, falar de inteligência artificial, na minha maneira de ver, né? E como investidor de algumas startups, eu vejo que esses produtos humanizam as relações. Tem gente que fala o contrário. Isso é muito contraditório, né? Deve ter... E polarizado também, né? Assim, as pessoas que acreditam muito e as que não acreditam devem ter uma resistência forte, né? E aí como é que vocês fazem essa conscientização também, né? Das pessoas de trazer pro lado do tipo, como o Marcelo comentou, dá para humanizar, né? Dá para fazer isso de uma forma humanizada. Como é que vocês enxergam isso lá? Transformação digital da Via. Eu sempre digo que a tecnologia ela não pode ser um impeditivo e ela não é o fim, né? A tecnologia é um meio, é uma ferramenta para que você possa
trazer mais benefícios para uma operação de RH, né? Então, quando você pensa em humanização, eu sempre trago o colaborador no centro de tudo. Esse é um mantra muito forte dentro da Via. Então, na hora que você parte do colaborador no centro, você humaniza o processo, porque você não está partindo da tecnologia. Como a tecnologia vai favorecer o colaborador? Não. Como o colaborador precisa da tecnologia. Então, a tecnologia sendo um meio para isso, você faz com que realmente os processos, a famosa burocracia, a gente tente humanizar ela o máximo possível, né? Pensando que o RH no Brasil também não é um negócio muito simples, né? A gente tem uma legislação muito forte, muito dinâmica, né? Que muda constantemente, mas eu sempre trago a ferramenta, a tecnologia como uma arma para esse processo, né? E não o inverso. Então, acho que quando a gente pensa a partir daí, a gente humaniza e a tecnologia vem favorecer. Você começa pelas dores e necessidades dos usuários, em vez de olhar a tecnologia primeiro. Exatamente. A tecnologia é uma consequência... Você vai buscar depois. Exatamente. E talvez não tenha nem tecnologia. Talvez seja simplificação de processo. Talvez seja eliminação de processo. Isso. A gente nasce desenhando um processo mais simples, um processo mais coeso e mais humanizado. E aí eu tento tirar atividades burocráticas, né? Então aquela atividade que o cara tem que ficar lá, sei lá, assinando o papel de admissão. Carimbando. Né? Carimbando o papel de admissão. Eu tenho soluções de mercado hoje que hoje tiram esse problema da pessoa e a gente traz mais segurança para o processo, mais humanização para esse colaborador, e esse colaborador vai fazer o que realmente é necessário. Um trabalho mais interessante para ele mais também. Mais inteligente, né? Não é um trabalho mais braçal, né? É um trabalho mais inteligente. Olha só, vocês têm mais de 40 mil pessoas, né? Quantos pontos no Brasil inteiro? 45 mil pessoas? 45 Quantos mil pontos são no Brasil? Mais de 1.000 lojas. Mais de 1.000 lojas, em todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros. As marcas são... O nosso vice-presidente fala que o ano passado a gente só não vendeu em Fernando de Noronha. Todos os outros lugares do Brasil nós vendemos. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Só falta Fernando de Noronha. É o desafio de 23. Pra quem conhece, tá até imaginando uma loja lá da Via e Fernando de Noronha. Isso aí. Casas Bahia e Ponto são as marcas. Isso, Casas Bahia, Ponto. A gente trabalha com Extra.com também, e os Móveis Bartira, que é a nossa indústria de produção independente de imóveis. A Ponto hoje é a antiga Ponto Frio, né? Exatamente. Lembra das lojas do Ponto Frio? Lembro. Eu me lembro muito também, lá no Rio de Janeiro, muito. que eu vivia no Rio. Então, tem 45 mil pessoas no Brasil inteiro, as diferenças são enormes. Vamos falar de diversidade, equidade e inclusão na Via? Fala um pouquinho como é que vocês tratam isso e como é que a tecnologia ajuda. Acho que é um tema bastante delicado, né? Acho que hoje a gente usa a tecnologia para conhecer nossas pessoas, né? E a partir desse conhecimento gerar as tratativas específicas para cada grupo, né? Então, a tecnologia hoje ela vem para trazer indicadores, ela vem para a gente conseguir mapear o nosso público, né? O nosso cliente, que é o colaborador, e através dessas ferramentas que a gente consegue traçar roadmap, traçar iniciativas, traçar estratégias para que a gente trate todos os grupos, né? Inclua todos os grupos, tenha a diversidade necessária, tenha todo o contexto e o que precisa ter dentro de uma companhia do tamanho da Via. Consegue comentar com a gente quais são essas ferramentas, assim, que tipo de ferramentas vocês usam para fazer isso? A gente tem alguns indicadores que saem de BI mesmo, né? O grande Analytics ali, que a gente faz as medições. E a ideia é a gente está em uma fase de implantação de ferramentas de análise e avaliação da qualidade de experiência mesmo, né? Então, medir a experiência do nosso colaborador em todos os passos, em todos os pontos que ele interage com a companhia. Então, através dessas medições que a gente vai conseguir definir o melhor roadmap ou a melhor estratégia para as pessoas que trabalham na Via. Então hoje a gente mede a qualidade e a experiência dessas pessoas, né? Com todos os pontos de conexões dentro do processo. Vocês fazem pesquisas, aquelas mais extensas, ou são de pulso, ou uma combinação? Isso, é uma combinação. Pulso é uma das ferramentas que é possível ser feita, mas existem hoje ferramentas de mercado que medem todas as conexões. Então, todos os pontos de interação que o colaborador tenha com a companhia, você pode fazer uma medição. Seja através de pesquisa, seja através de uma inteligência artificial, de um robô que vai pegar aquele momento. Então, naquele momento da admissão, por exemplo, eu quero saber como que está a visibilidade de admissão no processo de rescisão dentro da Via. Nesse momento, a gente cria ou um pulso, ou uma pesquisa, ou um contato direto com aquele colaborador que vai me gerar indicadores, e aí com essas informações a gente vai consolidando e tomando as decisões mais estratégicas. Nos bastidores de recursos humanos, vocês comentam com os colaboradores o que é, aonde se utiliza a inteligência artificial, aonde não se utiliza, como é que vocês lidam? Porque muita coisa, para quem não está inserido no processo, não passa batido, né?
Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês lidam no dia a dia? Né? Porque numa intenção de humanizar o processo, né? De não ficar, isso eu estou sendo atendido por um robô, por exemplo. Como é que... A gente ainda tem... A inteligência artificial dentro da Via ainda é um negócio que está em franca expansão, então a gente tem alguns pontos que tem processos que porventura utilizam a inteligência artificial. Hoje a comunicação ela tem que ser bastante eficaz, né, para a gente poder trazer essas pessoas, porque a hora que você joga uma inteligência artificial, a hora que você joga um robô, talvez você também traga um pouco de resistência, né, dessas pessoas. Então a gente é muito aberto ali. Então alguns atendimentos hoje, por exemplo, a gente já faz testes com IA, né, então já tenho hoje a Eva, que é um robô dentro da Via, né, um bot ali da Via, que atende nível 1 de colaborador, atende nível 1 de acesso de fornecedor em alguns casos. Então já é claro que a Eva é um bot. A Eva é o helpdesk de recursos humanos para os colaboradores da Via. Exatamente. A gente tem uma estrutura de Service Desk hoje dentro da Via para atender toda a estrutura de RH, e o nível 1 dela é a Eva, é o bot. Quais são os assuntos que a Eva trata? A Eva basicamente trata todos os assuntos. Ela recebe todos os inputs, o que ela não está preparada, ela passa para um atendimento humano, né? Mas a gente tem as coisas básicas ali, eu preciso saber o meu olerite, eu preciso tirar o meu recibo de férias, tudo isso a Eva já consegue conectar, o meu ponto eletrônico, né? Que é a solução conectada hoje no Agora. Então a Eva hoje ela já conecta no Agora, então ela já consegue emitir férias, ela já consegue emitir os cartões de batida de ponto, ela consegue fazer a emissão dos documentos que o Agora hoje emite dentro da Via através da sua plataforma. Tudo que é CLT e políticas e procedimentos internos, ela de alguma consegue... coisa, de alguma forma endereça. Ou ela resolve ou ela endereça. Tá. Deve resolver uns 80%, os outros 20%, isso, né? Que é um número normal, assim, que a gente vai ver. Exatamente. Porque é muita coisa básica, né? O lerite, é muita coisa repetida. Exatamente, também. Repetida, exato. Mas ela está num processo de franca expansão ali, a gente tá começando aprende, a fazer, né? Aprende, a gente está com um protótipo agora de conectar ela com a inteligência do ChatGPT, né? Então talvez trazer um pouco mais de robustez ali e acelerar esse aprendizado da Eva, né? Que legal. Trabalho remoto, como é que trabalha? Vocês têm 1000 lojas físicas, né, que você comentou. Exato. Como é que funciona a operação de forma remota? Existe isso? É forte dentro da Via? Eu brinco que a gente renasceu ali na pandemia, né? Sim. Porque você pensa, como é que um vendedor das Casas Bahia vai fazer uma venda remota? Como é que vende geladeira, Como né? é que vende uma geladeira sentado no sofá da sua casa, né? Eu comprei, eu tive que comprar uma geladeira. E a gente acabou se reinventando, né? Que é o famoso Me Chama no Zap, né? Isso ficou muito conhecido, a gente divulgou de uma forma bastante ampla, porque durante a pandemia a gente precisou fechar as lojas, a gente ficou algum tempo, acho que pelo menos uns 2 meses entre idas e vindas com as lojas 100% fechadas. Então, assim, um varejo com a sua loja fechada é um problema gigantesco, né? Porque é da onde vem a principal receita. E a gente criou o Me Chama no Zap, que funciona até hoje. As lojas às vezes estão online, o vendedor está dentro da loja e ele está vendendo no WhatsApp. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então a gente conseguiu criar essa forma de trabalho. Muita gente comprou de casa, né? A parte de distribuição continuou funcionando sob um controle específico, mas a gente conseguiu fazer esse Me Chama no Zap. Então todas as vendas elas acontecem de forma online. O vendedor tem essa mobilidade e essa precisão da venda. Então ele consegue fazer todo o processo através do atendimento e o processo de venda através do comunicador. Esses dados estão levantados, vocês já sabem qual é o alcance dessa venda por WhatsApp comparado a uma venda física? Atualmente, esse ano eu não tenho o número não, mas até o ano passado a gente tinha sazonalidades de vender mais até às vezes pelo WhatsApp do que por lojas físicas. Mudou o comportamento do consumidor. Mudou demais. Porque ainda tem aquela pessoa que gosta de ir na loja, claro. Principalmente pelo carnê, né? A gente tem muita fidelização do pessoas que gostam carnê. De agências bancárias. Exatamente, até hoje também, né? Então ainda tem esse público que gosta de ir lá com o carnezinho, né? Físico, paga. Entra na fila, paga, carimba, né? Guarda o comprovante. Mas eu tenho uma geração nova ali que tá vindo já com uma visão diferente e já online. Você falou já de várias ferramentas de tecnologia que o pessoal tá adotando, né? Essa venda por WhatsApp, o Big Data, a inteligência artificial, a Eva, que é o bot, e etc. O que podem ser algumas resistências das pessoas, normalmente, né? Colaboradores de empresas, à adoção dessas tecnologias, e como é que a gente vai superando aos poucos? Eu acho que a mudança ela é sempre difícil, né? A gente implementar uma mudança é sempre uma quebra de paradigma, né? Então a pessoa está acostumada ali a dar 3 passos para chegar na padaria. Se eu tenho que dar 5 passos ou tenho que dar 1 passo, vai sempre gerar uma
uma dificuldade ali, né? Uma resistência. Porque eu acho que o papel da empresa é trazer a segurança para esse colaborador, para essas pessoas envolvidas, demonstrar por fatos, né? Por números ou por sistemas que o passo é seguro, né? E aos poucos ir quebrando essa resistência. A gente teve recentemente uma implementação, a gente trocou praticamente todos os sistemas de RH. E o sistema de RH anterior na Via tinha mais de 15 anos em execução. Então, quando a gente discutia processos novos, mas no sistema anterior era assim, não, no sistema anterior não tem mais. Não tem como eu trazer o sistema anterior para cá, porque senão eu não estou melhorando. Eu estou replicando um comportamento já de muito tempo. E a ideia é a gente virar essa chave, né? Então, a gente teve essa dificuldade no sentido de demonstrar a segurança da ferramenta. Então, a hora que eu consigo demonstrar que a ferramenta é segura, que a ferramenta tem capacidade, as pessoas vão amolecendo, né? E você vai quebrando essa resistência, esses muros, e a gente vai criando essa sinergia e trazendo esse ganho para toda a companhia. Se existe algo mudando muito rápido hoje, é a gestão de recursos humanos. Você está pronto para essa revolução? Com a Agora, você terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, as pessoas. A plataforma oferece sistemas de ponto, férias, escalas, educação corporativa, além de exibir dados em tempo real e até prever cenários. Acesse o site agora.com.br e transforme sua gestão de RH hoje mesmo. Transparência, né? Comunicação fluida, na dúvida me pergunta, né? E se não entendeu, pergunta de novo. E vamos sair daqui quando todo mundo tiver criar uma entendido. relação de confiança, exato. Relação de confiança, baseada em confiança e comunicação, o tempo todo, né? É isso, constante. Falando em comunicação e confiança, processos de feedback, você tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Como é que funciona? A gente tem ferramentas específicas também. Hoje o mercado fornece muita coisa para processo de feedback. A gente hoje na Via, nesse último ciclo, a gente fez uma avaliação 360. Então nos últimos 3 anos foi a primeira vez que a gente fez, né? Essa avaliação ela é um pouco mais complexa, mais robusta. A ferramenta precisa ser um pouco mais robusta também. E foi muito bom, porque os números também que a gente teve de indicadores foram satisfatórios, no sentido de eu avaliar o meu gestor, né? A famosa 360, avalio para cima, avalio para baixo e avalio para os lados, né? E recebo essa avaliação desse público também. Então você tem várias visões diferentes, né? De pessoas que te veem em posições distintas, e isso ajuda o crescimento contínuo ali e coletivo, né? E na Via, nos últimos anos, a gente também teve uma troca bastante, né? De entrada de pessoas novas, saídas. O varejo é um mercado que traz essa variação muito grande. Então, a avaliação 360 ela foi muito boa, fundamental para a gente conseguir mapear e identificar problemas e pontos de melhoria em pessoas estratégicas dentro da companhia. E aí, através desse processo, a gente está alinhando aprendizagem, que acho que é o passo 2, né? Depois do feedback, você ter ferramentas de aprendizagem para que você fomente e prepare essas pessoas que tiveram esses pontos de atenção. E quando vocês vão preparar, né? Vocês identificaram alguns pontos de melhoria nessa rodada de feedback, né? Isso. Embarca a tecnologia aí também nesse aprimoramento dos colaboradores. Como é que vocês usam a tecnologia para capacitação dentro da Via? Como é que isso é? De novo, né? A gente vai para outra ferramenta, né? Ferramentas de aprendizagem, os famosos LMS, né? Soluções ali que trazem isso. Hoje na Via a gente tem produtos para isso. A gente trabalha com um pouco de inteligência artificial também embutida, que vai trazer a preparação. Então, o que essa pessoa realmente precisa baseado no que ela procura. Então, a gente tem esse processo. É aí que está a inteligência artificial? Ajuda a pessoa a escolher aquilo que ela vai estudar. Isso, é como se fosse o seu Netflix, né? Então, assim, você tá assistindo 2, 3 seriados do mesmo tema. Ele vai te sugerir outros seriados daquele tema. O então, LMS já sugere alguma coisa. Exatamente. Então, você tem lá 3, 4 treinamentos obrigatórios, mas você tem vários outros treinamentos que não são obrigatórios. Então, conforme a pessoa navega, eu consigo identificar qual que é o caminho que ela está seguindo. Eu vou propondo outros treinamentos ligados na mesma vertical de pensamento. Isso vai demonstrando outras coisas. Quando a gente fala de educação corporativa, tem os 6 Ds, né? E o primeiro é o autodirigido, é a pessoa escolhendo o conteúdo que ela vai estudar.
E eu já falei sobre isso e hoje em dia eu questiono, eu não acho mais que seja autodirigido, eu acho que a gente pode contar com a inteligência artificial e ela nos ajudar e ser muito mais precisa naquilo que a gente precisa do que nós mesmos sozinhos buscando o conteúdo. Eu acho que aí é uma etapa 2, né, que acho que a gente, pelo menos na Via, acho que a gente ainda não tem essa maturidade, que aí é realmente a inteligência artificial conectada nas necessidades da avaliação, por exemplo, de desempenho dessa pessoa. Então, às vezes eu gosto de falar do tema X, então ele vai me traduzir, vai me trazer todos os temas X, mas o tema X eu sou especialista, por isso que eu gosto dele. Talvez eu precise conhecer um pouco mais o tema Y, e aí nesse tema Y eu não vou procurar, porque me dá dificuldade. Então aí sim, acho que no estágio 2 a IA trazer essa visão, fala, olha, você precisa melhorar nesses aspectos, acho que é um nível que a gente ainda provocar, né? Provocar esse conhecimento, né? Do tipo, ok, você é um especialista nessa área e mas eu preciso que você mostre interesse nessa, né? Exatamente. O LMS está disponível para todo mundo. 100% dos colaboradores. Todo mundo. 100%. Treinamentos específicos, obviamente, né? Tem áreas que eu tenho treinamento que não tenho para outras, então a gente tem um controle de acesso ali por perfil, que funciona muito bem. E a gente também, hoje ainda não tem na Via, mas é um tema que a gente vem estudando, que é a gamificação, né? Então trazer esses treinamentos com um viés um pouco mais leve, né? Um pouco mais voltado ali para uma carinha de games, ali para essa geração nova. A gente tem visto que funciona, então é um passo que a gente deve buscar também. Muito bom. A pandemia, né? A gente já tocou no assunto de pandemia aqui. Ela teve um papel de acelerar determinados projetos que vocês tinham, e como é que vocês fizeram isso? O que aconteceu, né? Eu trouxe uma pesquisa que eu achei ela ontem, inclusive estava dando uma pesquisada sobre números que a FGV traz, né? Que em um ano de pandemia, a gente teve uma aceleração praticamente há 4 anos, né? 4 vezes mais a velocidade de aceleração do crescimento. E que hoje as empresas investem até 10% do seu orçamento total em tecnologia. Esse número é super relevante, né? É super relevante. A hora que você fala de tecnologia, 10% é muita coisa, né? Para um orçamento anual ali. E hoje a gente traz, né, na Via, a gente pensa sempre hoje na experiência do colaborador, né, falando especificamente do RH. Então a evolução tecnológica, tudo que a gente tem de tecnologia na Via, ela é voltada para a experiência, né? Então, para a gente trazer sempre uma melhor vivência, uma facilidade, a gente não quer trazer a tecnologia por si só, né? Porque é uma tecnologia que cresceu, não. Ela agrega, ela faz sentido para o processo, para o dia a dia da Via? Faz. Então vamos estudar ela, vamos ver o que a gente faz, vamos pôr ela no roadmap. Não, ela é uma tecnologia de ponta, mas hoje os meus processos não estão conectados, ela não vai me trazer um benefício efetivo. A gente talvez deixe ela em segundo plano. Então a ideia no final do dia é sempre facilitar a experiência do nosso colaborador. E eu vou frisar aqui mais uma vez, você está sempre incluindo os 45 mil colaboradores da Via. Todo mundo. Sempre. Tá. Sempre. Como é que você faz para superar as pessoas que talvez não sejam tão inclinadas à tecnologia, né? Que tenham um pouquinho mais de dificuldade para aprender a manusear? Eu acho que no final a gente tem que facilitar o treinamento dessas pessoas, que realmente elas têm às vezes uma dificuldade, e a gente tem até a parte de infraestrutura. Às vezes o cara tá na loja, ele não tem ali um celular na mão, ou a internet não tá funcionando no shopping, ele precisa às vezes bater o ponto. Então a gente tenta também dar artifícios para que essas pessoas se sintam mais confortáveis. A gente tem treinamentos pré-ferramenta. Então antes do cara entender o agora, por exemplo, o que ele precisa saber? Ele precisa saber como ele conecta o aparelho dele no celular, na internet. A gente tem treinamentos mais básicos para que a gente consiga equalizar, porque realmente eu tenho um público bastante diferente, né? Não só de gerações, quanto de conhecimentos, quanto de tudo. Cultura regional do Brasil. Cultura, exatamente, é um público muito distinto. Então a gente prepara treinamentos preliminares para que ele se prepare para utilizar a ferramenta. Bacana. Isso, tratar de cultura numa empresa com 45 mil colaboradores, presente em todos os estados, com exceção de Fernando de Noronha, é uma coisa pesada, é um desafio. Então, mas você trouxe um tema interessante agora de cultura, né? Então, como é que a digitalização fortalece a cultura da Via? Ou em que pontos ela está ajudando, né, a sedimentar uma cultura importante? Eu acho que a partir do momento que você facilita, né, a vida com ferramentas, então quando você faz digitalização,
eu vou entender como um todo, né? Não só a digitalização da operação, mas o trabalho remoto é uma digitalização do trabalho, você está ali formando um processo diferente. Eu acho que a hora que você tem a digitalização, a cultura tem que vir junto, ela tem que andar junto. E o correto seria nascer pela cultura, porque se você tem uma cultura de uma empresa que eu preciso ver seu rosto todo dia, você precisa vir bater ponto aqui, eu preciso saber se você está entrando às 8, saindo às 9... Você não vai ter uma digitalização, vai ser muito mais difícil o seu processo. Então, a partir do momento que a cultura permite, a empresa estar preparada para isso, você tem que começar a usar ferramentas e a tecnologia para digitalizar. Então, dá ferramentas de colaboração, ferramentas de comunicação, para que a pessoa possa... A gente tem hoje na Via algumas frentes de trabalho, principalmente em tecnologia, que o contrato é remoto. Você pode trabalhar do Alasca. Eu vou mandar o computador lá para você vai trabalhar na sua casa, você não precisa vir nem para fazer admissão na Via. Como é que essa pessoa entende a cultura? Como é que ela mergulha no que a Via quer que ela faça? Então é isso, comunicação eficaz, ferramentas de colaboração, ferramentas de comunicação, obrigatoriamente reuniões virtuais, né? E dentro de um princípio, sempre que possível, a gente tenta na sazonalidade permitida alguma coisa presencial. Então vamos se reunir hoje todo mundo aqui? Vamos marcar uma reunião de trabalho e vamos traçar os planos para o mês seguinte? Vamos. Junta todo mundo, faz essa reunião de trabalho e vamos para casa trabalhar. Então, a ferramenta, a tecnologia vai ser a ferramenta para ajudar o processo de digitalização, desde que a cultura esteja alinhada com essa diretriz. Né? E aí tudo que você está dizendo passa pelo líder, né? Passa pela figura de líder. Sim. E você é um gerente, você tem uma equipe também. Então, como é que é o suporte para essas pessoas? Se é que é diferente dos demais? Eu acho que esse é ainda um grande desafio, não sei se só da Via, mas de muitas companhias, de padronizar essa gestão, né? Então, assim, às vezes o jeito que eu trabalho com o meu time é diferente do jeito do meu par. E isso é um problema ainda para a companhia. O mercado todo está sofrendo com isso. Exatamente. O pessoal do meio da pirâmide é quem está precisando se encontrar nesse novo mundo do trabalho. Exatamente. Então, o que eu particularmente tento é sempre trazer para esse time, como eu rodo muitos projetos em paralelo, a gente tem... vou dizer que 90% do meu time está trabalhando de casa, né? Trabalhando remoto, vem para alguns temas específicos. Seu time é mais TI ou é mais RH? É mix, porque eu não tenho um time fixo, eu rodo projetos e aí eu trago equipes para esse projeto. Então, para esse projeto pode vir um cara de benefícios e um cara de tecnologia. Pode ter gente de fora desses departamentos, inclusive, pode. Também. São equipes multidisciplinares, então. Exatamente, porque eu sou responsável pela entrada de grandes projetos, de projetos estratégicos. Então, esses projetos às vezes têm tecnologia, às vezes tem RH, às vezes eu tenho cara de loja, porque eu preciso de alguma informação de venda. Então, a gente tem, por exemplo, estamos rolando um projeto de commission agora, né? Implementando um sistema novo para gestão de comissionamento dos vendedores. É a empresa inteira, jurídico, infraestrutura, tecnologia, financeiro. Então a gente tem diversos cenários, né? E o que eu tento sempre trabalhar é assim, dar o conforto que a pessoa precisa. O que ela precisa de ferramenta para ela entregar o que a gente precisa e o que a gente necessita dentro do cronograma, dentro do que realmente está desenhado. É isso que eu vou tentar fornecer para ela, né? Seja através de tecnologia, seja através de processo, seja através de cuidado humano mesmo, de, cara, hoje eu tô com um problema pessoal, meu filho teve um acidente. Cara, beleza. Vai lá, a gente volta outro dia, a gente cria um mecanismo para que a gente supere juntos essas dificuldades. Isso tem funcionado muito bem porque eu tenho sentido o time muito mais próximo, né? Então é um time que... Apesar de estar todo remoto. Exatamente. É muito louco, mas você sente muito mais próximo. E acho que é um pouco do que você falou antes, a relação de confiança, né? Então, a partir do momento que você estabelece uma relação de confiança, eu não preciso mais saber se 8h30 da manhã o cara tá trabalhando. Eu não vou olhar se 5 horas ele já foi embora. Eu vou trabalhar com entregas. Então, hoje eu preciso entregar isso. Entregou? Entregou. Não entregou? Vamos criar um plano. Agora, vamos fechar com a... Fala, sabe, Alexandre, a gente fala de entrega, né? Mas isso também, se é aquele líder que todo fim do dia quer falar sobre a entrega, também não é assim que funciona, né? Tipo, os combinados estão claros, né? Existe confiança, existe transparência, existe comunicação e o combinado está bem feito. Isso. Mas aí, se você tem aquele líder que todo dia quer falar contigo... É desagradável também. Também, né? Mas a ideia não é bater o dia a dia, né? Mas é definir quais são os seus to-dos daquele dia. A gente faz... Depende do projeto, obviamente, mas tem projetos que eu faço 2, 3 vezes por semana, quando é mais... curtinho, né? E é mais curtinho, não tem muito tempo de erro. Quando é mais longo, a gente faz semanal, onde a gente checa, cara, tudo que eu tinha que estar hoje. Hoje eu tô com, sei lá, tinha que estar com 30% de evolução, eu tô com 31%.
Beleza, eu tô com 27. Cara, temos um problema aqui. O que faltou? Vamos criar um trabalho diferente, vamos criar um Ajuste plano. de rota, né? Exatamente. E aí a gente vai corrigindo para que a gente chegue no dia final com 100% da entrega. Né? Isso tem funcionado muito bem. Muito bom. Vamos falar de futuro e tecnologia. O que você vê aí pra frente, Alexandre? Quais são as novas fronteiras? Onde é que a gente vai ter um auxílio? O que vai... Tem alguma coisa assim surpreendente que você acha que vai aparecer no nosso dia a dia? Cara, surpreendente é uma palavra muito, muito forte, né? Pra aí, tecnologia ainda, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo um marco... Não sei se histórico é a palavra correta, mas eu acho que a gente vai ter uma vida antes da IA e uma vida pós-IA, né? Então, acho que nós estamos nesse meio do caminho aqui, antes né? e pós novembro de 22. Não o sei surgimento do ChatGPT, assim, pra grande massa. Maioria, exatamente. Então, acho que a gente tem que... A inteligência artificial veio para ficar, acho que não é um negócio que vai ser sazonal, vamos fazer um fogo e ele vai embora. Eu só acho que a gente tem que usar ele com bastante sabedoria, né? Acho que é uma ferramenta muito potente, muito robusta, e acho que a gente vai criar esse marco mesmo. Nós estamos vivendo o antes e o pós. Teve o antes e o pós-pandemia, vai ter o antes e pós-ChatGPT. As ferramentas, principalmente algumas de RH, elas vão utilizar de forma mais veemente as inteligências, né? O ChatGPT principalmente. E eu acho que esse é o caminho, né? Então a gente utilizar de forma bem coesa, bem inteligente, né? E não acho que eu vejo muita gente falando, vai substituir pessoas. Eu não acho que vai substituir as pessoas, eu acho que vai substituir processos arcaicos, né? Aquele processo que eu faço a mesma coisa clicando no botão há 20 anos. Esse botão vai deixar de existir e essa pessoa vai aprender a fazer outra coisa. Né? Não acho que a gente vai diminuir. O botão vai deixar de existir porque a gente vai conversar com a máquina. Exatamente. Não vai precisar mais do botão. Não vai precisar mais do botão. Exato. Esse exemplo ficou muito forte agora, né? Exato. Você vai sair da atividade braçal, eu acho, né? E acho que as pessoas vão fazer o quê? Elas vão conseguir criar formas de fazer aquilo com mais eficiência operacional, com mais inteligência, de forma menos dolorida, né? E deixar o trabalho realmente mais crítico para a inteligência artificial fazer. Então a tua visão é otimista? Eu acredito que sim. Legal. Eu tenho uma visão bastante otimista sobre a IA. Legal, obrigado, Alexandre. Papo 10, foi ótimo. Muito bom. E a gente também tem que agradecer agora que propiciou o momento da gente conhecer o Alexandre e ter essa conversa aqui também, super, né? Muito legal. Que tem as ferramentas, né, para fazer exatamente o que você fala, dessa humanização entre líderes e liderados, né, entre os colaboradores de uma empresa como a Via, né? É isso, gente. Eu também fico bastante feliz, agradeço de novo, um prazer conhecê-los. E é isso, gente. Acho que a tecnologia está aí para que a gente utilize ela e ela nos forneça coisas boas. Excelente. E não o inverso, né? Daqui a uns meses a gente volta para ver como é que a Via progrediu isso aí, já tá convidado. Essas conversas elas evoluem muito rápido. Muito rápido. Termina aqui. E a gente não pode nem colocar prazo, não pode dizer daqui a um ano. Daqui a um ano, muita coisa vai acontecer. Né? É isso. Muito bom, gente. Legal. Valeu, obrigado, Alexandre. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio também. Tchau. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Agora.